Olá! Hoje nós vamos ver uma das aulas mais importantes e difíceis desse curso. Nós vamos falar sobre o ciclo de vida das plantas vasculares. Para nos situarmos, vamos ver hoje as traqueófitas, ou seja, as plantas vasculares, e eu vou falar de ciclos de vida que ocorrem em licófitas, imonilófitas e plantas com sementes, ou seja, as coníferas, as angiospermas e algumas outras plantas. Então, em primeiro lugar, vamos visualizar um ciclo de vida que a gente tem muito claro. É o ciclo de vida haplobionte-diplonte. Então, eu tenho aqui um organismo de vida livre, que está representado por essa folhinha, um organismo diploide, ou seja, com número cromossômico 2N, que dá origem às células germinativas, claro, por mitoses. Elas sofrem meiose, e a meiose dá origem aos gametas. Os gametas, masculino e feminino, se unem e formam um zigoto, novamente 2N. Então lembrem que os gametas têm número cromossômico N. O que isso nos faz lembrar? No ciclo de vida dos vertebrados, dos humanos. Então nós temos um organismo de vida livre. Esse organismo, através de meiose, produz gametas. Esses gametas se unem, produzem um zigoto, que é 2N, regenerando o organismo original. Mas entre as plantas e outros organismos, nós temos muito mais variação. Vamos ver alguns exemplos. Então, esse é o ciclo haplobionte-aplonte. O que isso quer dizer? Haplobionte quer dizer que tem um organismo de vida livre só. E aplonte, porque ele é haploide, ele só tem o número cromossômico N. Então, eu tenho aqui uma planta haploide. Essa planta haploide, através de mitoses, produz gametas haploides também, gametas N. Esses gametas se unem, dão origem a um zigoto 2N. Este é o único momento no ciclo de vida que eu tenho células diploides, porque imediatamente ocorre uma meiose, regenerando o organismo haploide. Portanto, essa meiose é chamada de meiose zigótica, porque ela dá origem a um organismo e ela vem de um zigoto. Mas existe outro tipo de ciclo de vida. É o ciclo de vida diplobionte. O que quer dizer diplobionte? Quer dizer que eu tenho dois organismos de vida livre. Vamos ver como é isso. Eu tenho um organismo 2N e recebe o nome de esporófito. Esporofito é o organismo que porta esporos. Fito é planta, então esporofito. Ele, através de mitoses, produz esporângios, que são estruturas que produzem esporos. Ali vai ocorrer uma meiose e vão ser formados esporos de número cromossômico N. Esses esporos germinam e dão origem a um outro organismo. Esse organismo é chamado gametofito ou gametófito, porque ele vai dar origem aos gametas. Então, ele vem de um esporo, mas ele dá origem a gametas. Esses gametas, sim, são capazes de se unir numa fecundação que vai regenerar um zigoto. Esse zigoto, novamente, é 2N e ele regenera o esporófito. Então, esse ciclo de vida nos interessa bastante porque ele é o ciclo de vida das plantas terrestres e das plantas vasculares. Então, o que nós temos no ciclo de vida diplobionte é uma meiose chamada meiose espórica. Por quê? Porque ocorre a meiose e a meiose gera 4 esporos haploides. Esses esporos, por definição, são células de resistência e de germinação unicelulares, né? São estruturas de reprodução unicelulares. E elas vão dar origem a um gametófito. Esse gametófito tem vida livre, o esporófito tem vida livre. E o gametófito produz gametas que se fundem e regeneram o zigoto do esporófito,
portanto 2N. Então esse compartimento é todo haploide, esse compartimento é todo diploide. Vamos olhar como ocorre nas licófitas, né? Quem são as licófitas? Os licopódios, as selaginelas e outras plantas associadas. Nós vamos ver dois tipos, as isosporadas e heterosporadas. Então, um exemplo que nós temos aqui é o licopódio, outro exemplo é a selaginela. São plantinhas bem delicadas, mas no passado já houve plantas muito grandes na Terra que tinham mais de 10 metros de altura. Aqui a gente pode ver um fóssil importante numa praça, uma planta toda em rocha que tinha o tamanho de uma árvore. Esse ciclo de vida vai ser caracterizado por o quê? Por ter um esporófito, que é essa planta que está aqui. Esse esporófito 2N, ele vai ter uma região reprodutiva chamada estróbilo, é essa que está aqui. Esses estróbilos vão ter folhas que produzem esporângios, os esporângios vão produzir esporos, esses esporos são haploides, vão germinar, formando uma plantinha de vida livre, que é um gametófito. Esse gametófito vai produzir dois tipos de estruturas. Uma chamada arquegônio, que é como uma garrafinha, e lá dentro tem uma oosfera, que é o gameta. E vai produzir o anterídeo. O anterídeo é que produz gametas masculinos. Vão ser liberados gametas flagelados, com dois flagelos. E esses gametas nadam e vão fecundar a oosfera. O resultado vai ser um embrião diploide que regenera um esporófito diploide também. Ou seja, esse é um exemplo de alternância de gerações. Eu tenho uma geração que é esporofítica, de vida livre, uma geração gametofítica de vida livre. Só que esta é uma plantinha pequenininha. E outro aspecto importante é que para ter essa fecundação, eu tenho que ter água na forma líquida, porque esse gameta é um gameta que nada. Então vejam outros aspectos do licopódio, né? Aqui o nosso ciclo de vida, o estróbilo em microscopia, aqui jovem, aqui maduro, e aqui eu tenho o esporângio cheio de esporos. Note que muitas vezes, olha, os esporos aparecem assim, ó, aparecem 3. Por quê? É uma tétrade, é um tetraedro, são 4 esporos, porque é o resultado de uma meiose. Então eu vejo 3 e lá atrás tem um quarto, né? Por isso que os esporos derivados de uma meiose sempre tem essa marca chamada marca trilete, porque ele estava reunido com outros 3. Bom, vamos falar na selaginela. A diferença da selaginela, para o que nós vimos antes, é muito interessante, porque a selaginela vai ter 2 tipos de esporângios, mas esporângio e esporófito não tem sexo. Então nós não vamos falar em sexo aqui, nós vamos falar em microesporângio e megaesporângio. Por que isso? Porque de fato tem um esporângio que é grande com esporos grandes e um esporângio pequeno com esporos pequenos. Esses esporângios vão ter a meiose e vão formar esporos N, que vão germinar. O que vai acontecer? No caso dessa planta, a germinação do gametófito ocorre dentro da parede que foi providenciada pela planta-mãe, dentro da parede do esporo. Ou seja, tem um grau de proteção a mais para esse gametofito. Da mesma forma, o gametofito vai formar um arquegônio, que é aquela garrafinha, tem a oosfera lá dentro, e gametas flagelados vão lá fecundar essa oosfera, que vai formar um zigoto, um embrião diploide, e esse, por sua vez, vai crescer e regenerar a plantinha da selaginela, que a gente conhece, tão ornamental. Então, aqui alguns detalhes da selaginela, nós temos aqui aspectos das plantas. Aqui nós temos uma região terminal do estróbilo, em que a gente pode ver os esporângios
megasporângios, que vão produzir plantas femininas, e os microsporângios, que vão produzir esporos pequenininhos, micrósporos, microesporos, que vão dar origem à plantinha masculina, né? Que não é bem uma plantinha, é só uma proliferação de células. Então vejam o megásporo e o micrósporo. Aqui eu tenho um microesporângio e aqui eu tenho um megaesporângio, como eu falei para vocês, 3, e teria um quarto que está por trás, né? Então, em lupa, nós conseguimos ver aqui o megasporângio e o microsporângio. Então, o que caracteriza esse ciclo de vida, além de ter a alternância de gerações, é que tem uma redução da geração gametofítica. Ela está presa na parede desses esporos, né? Então, eu tenho a geração gametofítica aqui proliferando dentro dessa parede do esporo. Agora, vou falar em plantas mais conhecidas, nas monilófitas, nas samambaias. Elas também são isosporadas e elas também têm alternância de gerações. Então, temos vários aspectos aqui de samambaias, né? Algumas são grandes, as samambaias assus, samambaia sus. Na face de baixo das folhas, eu tenho essas regiões de concentração aqui, chamadas soros, né? Então, estão aqui os soros, e cada soro é uma reunião de esporângios. Então, eu tenho esporângio aqui dentro eu tenho esporos, e esse esporângio é muito interessante, porque ele tem uma parede espessada, que quando resseca, funciona como uma mola que catapulta os esporos para longe. Então, ele tem um mecanismo de dispersão aqui. Mas, no mais, é o que a gente conhece, é um esporofito que tem esporângios agrupados, tem um esporângio aqui, ele libera esporos. Esse esporofito vai liberar os seus esporos, os esporos sofreram a meiose, os esporos vão para a natureza e germinam, formando uma plantinha. Essa plantinha é o gametófito, que é uma planta também que não tem sexo, mas ela porta estruturas sexuais que vão produzir os gametas. O arquegônio, que produz a oosfera, e os anterídeos, que produzem os gametas flagelados. Esses gametas flagelados vão nadar e vão fecundar essa oosfera, formando um esporófito 2N, né, um zigoto, depois um esporófito, regenerando uma planta igual à planta-mãe. O que é importante ainda ter em mente é que essa plantinha é muito delicada e é de vida livre, e existe também a dependência da água para a fecundação, como nos demais ciclos de plantas terrestres que vimos antes. Então, mostrando aqui alguns detalhes das samambaias, olha o tamanho dessa plantinha. Isto é um protalo, isto é um gametófito de samambaia. É uma planta com 1 ou 2 camadas de células, muito delicada, que só cresce em lugares muito úmidos, geralmente em sombras úmidas de florestas ou perto de rios, né? Sempre em lugares úmidos. Essa plantinha vai ter regiões produtoras de gametas. Então, ela vai ter uma área que produz os arquegônios, as garrafinhas, que a gente já falou, as garrafinhas com a oosfera, né? Como aqui, e os anterídeos, que são estruturas que vão produzir os gametas flagelados. Olha, um gameta bastante esquisito que as samambaias possuem. Esses gametas, através de gotas de água, vão chegar na garrafinha para promover a fecundação. Então, aqui eu tenho um detalhe em microscópio, aqui também, então, do protalo visto ao microscópio. Esse protalo foi fecundado. Então, aqui eu tenho, olha, restos do arquegônio, aqui era um arquegônio. Esse arquegônio foi fecundado, começou a formar uma estrutura diploide, e isto aqui vai ser o meu embrião, né? Vai ser o meu esporofito, que a gente pode ver aqui uma nova samambaia se formando. Então, esse ciclo é o ciclo de uma samambaia isosporada, ou seja, quase todas as samambaias que a gente tem em casa.
Agora, nós vamos falar das plantas com sementes. Então, as plantas com sementes vai ser aquele grupo chamado espermatófitas, né? Fito é planta, esperma é semente. Ela vai incluir as que eram chamadas de gimnospermas, mas gimnosperma não é um grupo monofilético, as angiospermas, que são as plantas com flores, e algumas samambaias que existiram no passado, alguma coisa parecida com samambaia, mas que já estão extintas. São as pteridospermas. Então, o que vai caracterizar esse grupo? É a presença do eustelo, a presença de madeira, a presença de pólen e a presença de semente. Esse grupo aparece mais ou menos há 300 milhões de anos atrás. Então a gente tem o que era chamado de gimnosperma, que é uma filogenia que ainda não está muito bem resolvida, que inclui as cicas, os guinetos, as coníferas e os ginkgos e os guinetos. Repetindo. Que inclui as cicas, os ginkgos, as coníferas ou pinófitas e os guinetos. Então aqui eu tenho vários aspectos dessas plantas, né? Uma araucária, uma zâmia, um cipreste, ou os pinos, né? Ou aqui mesmo umas cicas e um ginkgo. Vamos ver o ciclo do ginkgo. O que vai acontecer nessa planta? Essa é uma planta que já possui sementes, ou seja, existe um esporângio que é protegido por um tegumento. Então aqui eu tenho o tecido do esporângio, o esporângio vai produzir essa urna, que é o arquegônio, e lá que vai ter a formação de um esporo. Tá? Então, a diferença desse ciclo, que é muito importante, é que existe uma proteção para o esporângio e para a geração gametofítica. Porém, existe uma abertura nessa semente, essa abertura é chamada micrópila, e nessa abertura há a acumulação de uma gota d'água. E existem grãos de pólen. Esses grãos de pólen vão chegar nessa gota d'água e eles vão ser aspirados. E depois vai ter a formação de um gameta flagelado. Ou seja, a fecundação não se dá em vida livre, não se dá no ambiente. Ela se dá no interior dessa câmara, que é chamada câmara arquegonial, que é uma câmara que está no interior da semente. Então é uma situação de proteção muito grande para os gametas. Então aqui eu tenho um esquema em que eu posso ver uma semente genérica, em que eu tenho um tegumento, né? O tegumento é tecido da planta-mãe, eu tenho o esporângio do tipo megasporângio, né? Aquele que produz a linhagem feminina, então eu vou ter um nucelo, que é um tecido volumoso que vai servir de reserva para as células derivadas. E eu tenho um megásporo funcional. Esse megásporo vai germinar lá dentro e vai dar origem a um gametofito. E no final, que eu tenho a fecundação, eu tenho um embrião, mas esse embrião está envolvido em tecido do esporângio, que é o nucelo. Então aqui eu tenho um outro detalhe do ginkgo mostrando essa semente com aquela gota que eu mencionei. Então essa gota vai receber os grãos de pólen, depois ela vai ser reabsorvida e lá vai haver a germinação dos gametas, né, que vão partir do esporo, vai germinar a linhagem gametofítica e vai ocorrer a fecundação. Agora vamos ver o caso das coníferas, as plantas que a gente está acostumado a ver como a araucária, como os pinheiros. Então, esse grupo vai ser caracterizado por ter pólen, mas por ter um tubo polínico, portanto, ter o que se chama sifonogamia. Quer dizer, não tem mais gameta que nada. Então eu vou ter uma planta que produz dois tipos de cones, cones grandes e pequenos, né, que são chamados genericamente de megastróbilos e microstróbilos. Os megastróbilos, o melhor nome é a gente chamar de cone portador de semente. Esse cone portador de semente
vai ser o local onde ocorre a meiose. A meiose vai formar um saco embrionário. Esse saco embrionário vai desenvolver os arquegônios e lá dentro vai ter a oosfera. Na parte dos cones portadores de pólen, eu vou ter a formação de micrósporos. Os micrósporos germinam, viram o grão de pólen. O micrósporo, por definição, é uma célula só. O grão de pólen tem mais. Esse grão de pólen chega na micrópila, ele germina e ele forma um tubo polínico. Esse tubo polínico transfere um núcleo espermático, um núcleo de célula, para dentro da célula germinativa feminina, quer dizer, para a oosfera. Ocorre a fecundação, forma-se um embrião e daí forma-se uma semente, regenerando a planta-mãe. Então, nesse sistema, eu já tenho uma total independência da água, mas eu tenho ainda a formação dentro do cone que porta sementes de uma quantidade de tecido esporígeno, de tecido esporângio muito grande. Vendo alguns detalhes, o que a gente pode ver? Esse seria o cone portador de pólen, né? Também chamado de microstróbilo, mas não é um nome tão bom, a gente vai ver semana que vem por quê. Esse é o cone portador de sementes, então é aquela pinha que a gente conhece ou que a gente come do pinhão. Esses cones pequenos com pólen, quando amadurecem, soltam uma nuvem de pólen. Em muitos casos, esse pólen tem sacos aéreos, ele voa, ele vai cair na micrópila e ele germina. Então vejam que tem um núcleo aqui e tem outro núcleo aqui. Esse núcleo vai ser transferido, a gente vê aqui, ó, o tubo polínico, esse núcleo vai ser transferido aqui e vai formar o zigoto. Bom, agora vamos falar das plantas mais abundantes da Terra, que são as angiospermas. As angiospermas são as plantas com flores, que possuem carpelos, que possuem frutos, possuem vasos e possuem o endosperma. Vamos ver como essas plantas são diferentes e como esse ciclo de vida é importante para nós. Então aqui, em primeiro lugar, eu tenho uma aquisição nova que é a flor, né? Os cones, os estróbilos, eles não são flores, nunca foram. Os estróbilos apareceram muito antes. As flores são uma aquisição recente na evolução. Nas flores, eu tenho folhas modificadas, as anteras, e eu tenho os carpelos. Dentro dos carpelos, eu vou ter a linhagem do grupo mega, né? Então, eu vou ter óvulos, esses óvulos vão ter um tegumento, dentro vão ter um esporângio, vão formar um saco embrionário. Esse saco embrionário vai ter 7 células e 8 núcleos e vai ficar aguardando a fecundação. Do outro lado, na antera, eu vou ter a meiose, a formação de esporos. Esses esporos germinam internamente e viram o grão de pólen. Eles voam ou são trazidos por insetos até o estigma da flor, formam um tubo polínico e adentram no saco embrionário. E ali vai ocorrer uma dupla fecundação, porque 2 núcleos vão ser transferidos para o interior do saco embrionário. Um dá origem ao endosperma, o outro dá origem ao zigoto. Vamos ver isso em mais detalhe. Então aqui uma flor genérica, em que eu tenho as pétalas, as sépalas, o ovário e os estames. Sabendo que os carpelos e ovários são folhas modificadas, são esporofilos, da mesma forma que os estames são folhas modificadas. Vamos ver em detalhe o óvulo das angiospermas, isso é muito importante. Então eu tenho aqui a abertura, que é a micrópila, eu tenho 2 tegumentos em angiospermas, e eu vou ter um saco embrionário com 7 células. São elas 2 sinérgides, sinérgide é quem acompanha, que tem sinergismo. Então aqui eu tenho a oosfera,
eu tenho 2 núcleos polares e eu tenho 3 antípodas. Antípoda que está ao contrário, é o contrário da micrópila, tá? Eu tenho vários tipos de óvulo que estão dentro de ovários. Então, esse conjunto de células, 8 núcleos em 7 células, vai constituir o saco embrionário maduro. Aqui, em um pouco mais de detalhe, a gente vê imagens reais, é muito difícil de ver isso ao microscópio. A gente vê aqui ó, as 2 sinérgides, a oosfera, os 2 núcleos polares e 2 das antípodas. Ó, os núcleos polares aqui e 2 das antípodas, a terceira não dá para ver. Existem vários tipos de formação, a gente não vai entrar em detalhe, mas o que acontece no saco embrionário das angiospermas? Existe uma fase chamada cenocítica. O que quer dizer isso? Que tem divisão nuclear sem divisão celular. Então eu tinha lá uma célula esporígena, ela se divide, um esporo, ela se divide, forma 4, 3 degeneram. Aí esse núcleo aqui se divide uma vez, se divide uma segunda vez, se divide uma terceira vez, formou 8 núcleos. Então, 3 migram para cá, 3 migram para cá. Estes 2 vão ser os núcleos polares. Estes 3 aqui vão ser as sinérgides e a oosfera, e estes 3 vão ser as antípodas. E aí o que vai acontecer? Na parte do microsporângio, eu vou ter a antera. A antera tem 2 tecas, cada uma com 2 sacos polínicos. Então, saco polínico é o esporângio. Vai ter a meiose, forma o esporo cresce lá dentro e forma o grão de pólen. O grão de pólen é transportado e vai chegar no estigma. Então, a gente vê ó, o grão de pólen aqui ó, germinando no estigma. Ó, aqui a gente vê, ele penetra nas papilas do estigma, vai crescer um tubo polínico, esse tubo polínico vai entrar num tecido dentro do estilete da flor e ele vai chegar até a micrópila. E ali vai ter a transferência de 2 núcleos espermáticos. Esses núcleos espermáticos vão fecundar. Um deles vai fecundar a oosfera, o outro vai fecundar os 2 núcleos polares. Então, esse tecido que se forma aqui é 3N, tem 3 vezes o número cromossômico, ele é chamado endosperma. Então, essa é uma situação muito diferente, que vai gerar sementes com uma reserva nova que não existia antes, como o endosperma aqui do milho ou da mamona, né? Então, muita reserva, mas essa reserva só foi formada no momento da fecundação. E isso é uma situação muito diferente de todos os ciclos de vida que vimos antes. Nas angiospermas, eu vou ter a formação de frutos, porque tem carpelos, e também vou ter a formação de sementes. Frutos e sementes nós vamos ver mais adiante. O que a gente tem que gravar dessa aula? Que existem ciclos diplobiontes, são ciclos com alternâncias de gerações. A alternância de gerações é o típico fenômeno do ciclo das plantas terrestres. Ao longo da evolução, houve uma redução da geração gametofítica, ela ficou mais interna, menor, mais protegida. Houve um aumento da independência da água. O gametófito, que era um organismo de vida livre, passou a viver dentro do grão de pólen, passou a viver dentro do saco embrionário. A fecundação passou a ser sem gameta que nada, com o surgimento da sifonogamia. E nas angiospermas surge um sistema de reservas diferente, que é o endosperma, que só aparece na hora da fecundação, com a dupla fecundação. Ou seja, se nas coníferas, nos ginkgos, nas cicas, se nos grupos que apareceram antes, tinha um monte de reserva que era produzida por uma planta sem haver fecundação,
nas angiospermas só há formação de reserva se houver um zigoto para desenvolver.